E agora a gente fala com o nosso especialista, Alexandre Prado, que vai falar sobre economias e finanças. Obrigada, Alexandre, por ter voltado ao programa. Prazer é meu estar de volta. Bom, em tempo de crise, né? Como a gente faz para o nosso dinheiro render? Essa é a pergunta que todo brasileiro quer. Né? Exatamente, tem que ter criatividade, né? Fazer o dinheiro render não tem mágica. A gente tem que ou comprar pagando menos, já que a gente não pode aumentar o valor, né, desse dinheiro que a gente recebe. Então, a gente tem que optar, criar algumas estratégias para gastar menos, para que custe menos aquilo que a gente consome. Mudar a marca de um produto mais conhecido por um menos conhecido, por exemplo. Redistribuir, redefinir prioridades. Então, já que o que se ganha é a mesma coisa, você vai conseguir estender na medida em que você gasta melhor esse dinheiro que você tem. Na verdade, então, seria uma reeducação financeira. Reeducação financeira é a palavra-chave, né? Que nós, brasileiros, não temos a tradição de ter a educação financeira e nem tampouco a reeducação financeira. Uma família, por exemplo, que ganha um salário mínimo, que já é uma dificuldade muito grande no país, e talvez fale assim, eu não sei mais aonde cortar. Aonde que realmente a pessoa pode vir a cortar? Tem aí alguma dica? A dica, acho que é essa que eu acabei de falar, né? De repente, tentar partir para produtos que sejam realmente prioritários e talvez não das marcas mais conhecidas que tendem a trazer no seu preço ao consumidor um pouco mais alto por conta da marca ser conhecida. Então, realmente pesquisar e, eventualmente, fazer a mudança, substituir aquele produto mais conhecido por um menos conhecido. Em sua opinião, aonde que o brasileiro se perde financeiramente? O brasileiro se perde na medida em que nós não temos a tradição de ter uma educação financeira. Então, o brasileiro se perde, muitas vezes, pela ignorância mesmo, né? Não sabe aonde investir, não sabe como investir, não sabe como gastar, está muito preocupado, o brasileiro está muito preocupado com consumir, eu diria até um pouco antes da crise que nós ainda temos, mas o brasileiro sempre teve, nos últimos, eu diria, 20 anos, uma vontade por consumir muito grande, né? E sem pensar em termos financeiros se era o mais adequado. Então, o brasileiro acaba se perdendo com a falta de educação financeira, a falta de capacidade de entender o que são as finanças pessoais. Eu achei interessante, eu assisti a um vídeo em que o palestrante explicava que a nossa geração foi uma geração que batalhou muito, passou por muitas dificuldades, usou o tênis conga, né? Teve todas as simplicidades de uma vida, mas tínhamos todas as coisas que eram necessárias. E quando a gente prosperou um pouco mais e alguém teve a ideia, né, nada brilhante, de falar, não quero que meus filhos passem por isso. E a partir de então começaram a não dar limites, começaram a partir para o consumismo e isso acabou trazendo uma geração consumista no nosso país que hoje atravessa essa crise sem saber, às vezes, o que é a prioridade, né? O senhor acha que isso realmente aconteceu e a gente tem como voltar àquilo que nós éramos? Eu acho que isso aconteceu sim, eu tenho convicção de que isso aconteceu. Eu acho que é louvável os pais quererem que seus filhos tenham condições melhores. Isso é louvável. Só que isso é louvável na medida em que essa ideia ela vem acompanhada de educação. Então, de uma capacitação para que aquela criança, aquele jovem, aquele futuro adulto tenha a capacidade de tomar boas decisões, principalmente quando se relaciona a dinheiro, a finanças, seja quanto a receber, seja quanto a investir, seja como gastar. Realmente, por muito tempo, a geração ali dos anos 40, que nasceu nos anos 40, 50, foi uma geração que vivia bem dentro de uma determinada limitação que o próprio mundo impunha. 60, 70, aquela bem pós-guerra, 60, 70, ainda vivia numa economia muito fechada, que era o Brasil. Até depois a gente está falando de regime militar, da economia bem fechada. A geração dos anos 80, 90 já começaram a ter uma mudança no cenário econômico e até social,
na medida em que passaram a ter acesso, em virtude até de uma finalização do regime militar, de uma economia mais estabilizada ali com o Plano Real no final, meados de 93, começo de 94, de lá para cá com uma economia mais estabilizada. Então essa geração que veio ali dos anos meados de 80, começo de 90 para agora, eles nasceram numa época de uma economia mais aberta, mais estabilizada. Então a gente fala de inflação de 3, 4, 5 mil %. Eles não entendem isso, eles não conseguem vislumbrar essa possibilidade que nós vimos isso há 40 anos atrás, Verdade, há 30 anos atrás. O mês era 700 e poucos % não de inflação. Não é muita coisa, né? Então a gente fala que a Venezuela está com 8, 9 mil % de inflação. Há algumas décadas atrás, nós estávamos numa situação tão ruim quanto isso. Então, eu acho que a palavra-chave dessas gerações é a questão da educação. De novo, é louvável que os pais queiram que os seus filhos tenham condições melhores. Mas tem que isso ter critério, né? Tem que ter critério e tem que vir acompanhado de educação. Esforço da própria criança, esforço Com certeza. dos filhos. Isso passa pela educação, né? É pedagógico, né? É mostrar o valor do dinheiro. Hoje, crianças de 10, 8, 12 anos têm os celulares mais modernos e com recursos mais mirabolantes. Será que há necessidade? É o consumismo desenfreado, que de novo, é decorrente da falta de educação, principalmente quanto à questão financeira. E nós vemos, inclusive, que a falta desse limite traz um tédio muito grande para os adolescentes, né? Porque foi feita uma pesquisa no ano passado que trazia justamente um alto índice de depressão na juventude, provavelmente porque não passou pela etapa das dificuldades, da conquista, de conseguir ter essa reeducação financeira e dar o valor àquilo que realmente tem valor nessa vida. É verdade. Essa geração, principalmente essa geração de até os 20 e pouquinhos, de agora, ela já nasceu numa época com internet, com tecnologias, com computadores, com smartphones, tablets e assemelhados. Então, as relações são muito mais virtuais. As pessoas se acostumaram, pessoas dessa geração se acostumaram a terem suas relações virtuais. Elas estão trancadas num quarto e falam com o mundo, fazem compras do mundo todo através do seu tablet, do seu smartphone. E a impressão que me dá é que eles perderam o valor do que é pai e mãe, perderam o valor do que é convívio familiar. Relações humanas. Relacionamentos. Exatamente. E, na verdade, estão num patamar de uso de pai e mãe para poder conseguir o que se quer. Uso de pai e mãe e uso das pessoas, né? Existe um termo que é bastante comum, chamado de relações líquidas, porque as relações estão muito superficiais hoje, né? Então, as pessoas, principalmente esses jovens, eles perderam um pouco da capacidade de se relacionar com outra pessoa, né? De olhar no olho. Então, é muito comum pessoas que estão jantando juntas, ambas olhando no celular, né? Não se olham, se falam via celular. Né? Então, perderam muito disso. As coisas se tornaram mais importantes do que as pessoas. As coisas, o ter tornou-se mais importante do que o ser, né? E aí, isso gera repercussões na sociedade e, de novo, na minha percepção, isso é decorrente da educação. Como fazer o dinheiro render em tempo de crise? Mas muito mais a fundo do que isso, nós estamos tratando o assunto sobre reeducação não apenas financeira, mas também reeducação familiar. Porque hoje, se o brasileiro se perdeu no consumismo, foi porque lá atrás ele não soube dizer não, né? Mas eu penso que não seria tão adequado nós também jogarmos toda a culpa para as 2 ou 3 gerações anteriores, porque muitas vezes eles não tiveram a educação que a gente fala que é tão importante hoje, né? Existe uma premissa que fala que cada um faz o melhor que pode com os recursos que possui. Então, cada pai e mãe fez o melhor que podia dentro das suas percepções com os seus filhos, né? Mas acho que mais do que olhar para o passado e aprender, porque o passado é uma escola, também ele pode indicar quais são as oportunidades que nós temos, né? E hoje, se por um lado nós temos a possibilidade de muita tecnologia, de internet, de conectividade, de tudo no mundo digital,
Isso, por um lado, é ruim, porque também leva o mundo para dentro de uma tela de um celular, de um computador, de um tablet, para o lado ruim, mas também para o lado bom de aproximar as possibilidades, né? E aí voltamos de novo a falar a questão da educação. Hoje, com um clique, você aprende a fazer um investimento, aprende a se educar financeiramente, aprende sobre um país, sobre uma determinada cultura, sobre pessoas, você lê, você escuta, você assiste. Então, é o olhar de uma maneira positiva para tudo isso que está sendo disponibilizado. E utilizar isso também para a sua própria educação, além de apresentar isso para os filhos. Bom, ainda falando sobre driblar a crise, né, em que o país vive, muitas pessoas, ontem a gente dava notícia aqui a respeito do desemprego, muitas pessoas que ficaram desempregadas no final de 2016, até hoje não conseguiram entrar no mercado de trabalho. A renda extra seria uma solução? O que poderia se fazer em caso de que a pessoa ainda está no período de ainda ter uma renda, digamos assim, né, de estoque, vamos dizer lá, uma ainda economia, ter sua reserva, isso, né? Sua reserva, mas já está acabando. O que ele deve fazer? Isso, seja para essa pessoa que já está há mais de um ano, né, vivendo das suas reservas, seja aquela pessoa que eventualmente acabou de ser dispensada, o que ela pode fazer é, primeiro, aproveitar esse momento para repensar, planejar o que ela pode fazer para gerar renda. Algumas pessoas têm a capacidade de empreender, vão abrir seu próprio negócio. Outras pessoas vão para a informalidade, inclusive pesquisas, né, do IBGE, estatísticas mostradas pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD, mostra que o número de desempregados vem diminuindo, teve agora uma leve alta nos últimos meses, mas vem diminuindo basicamente não pela geração de novos postos de trabalho, mas sim porque pessoas partiram para a informalidade, né? Então, uma forma de gerar renda é se reinventar, procurar perceber dentro das suas capacidades. Vamos lá, uma pessoa trabalha num escritório, mas ela gosta de cozinhar. O que impede essa pessoa de fazer bolos, salgados para vender? Fazer uma quentinha, fazer artesanato. De repente as pessoas são muito criativas, curtem fazer artesanato e por que não vender isso para gerar uma renda? Fazer bijuterias, né? Vocês, as meninas, normalmente curtem, né, uma bijuteriazinha, às vezes não precisa ser nada muito caro. Ótimo, então que se faça como uma atividade para gerar renda, né? E aproveitar esse tempo não só para gastar o dinheiro que tem daquela reserva, mas também para investir na sua capacitação. Porque é nesse momento que haverá o tempo disponível para fazer um novo curso e dali, eventualmente, surgem novas possibilidades, não só de se reempregar, mas também de gerar mais renda. Tá certo, então. Agora, falando um pouquinho sobre educação financeira, né? Parcelar compras é um erro? Parcelar compras não é um erro. Parcelar compras depende muito do tipo de compra. Eventualmente, para muita gente, eu diria, fazer a aquisição da sua casa própria, que é um bem de valor alto, terá que ser feito de uma maneira parcelada para pagar em 300 meses, 200 meses, em virtude do valor. Para outras, a pessoa não tendo, de novo, a educação financeira, ela parcela porque cabe no orçamento dela. Ela não entende que naquele parcelamento tem juros embutidos. E que seria melhor, então, nesse tipo de situação, para comprar um celular, para comprar uma televisão, de repente seria melhor ela juntar, acumular esse recurso e investir numa aplicação que dê mínima rentabilidade e compra à vista. Então, o parcelamento não seria a melhor opção. Então, para um bem de um valor mais alto, o parcelamento é possível. Para bens, o que a gente chama de consumíveis, valores menores, é desejável pagar à vista. Tá certo, então. E cartão de crédito? Ele pode ser aliado ou ele sempre vai ser vilão? O cartão de crédito, ele é uma ferramenta neutra. O cartão de crédito não é um vilão. Na medida em que a pessoa que souber usar o cartão de crédito, ou seja, faz a despesa e paga a fatura, não vai ter nunca nenhum problema. Para essa pessoa que é educada financeiramente, ela vai usar o cartão em seu favor. Então, ela vai ter uma concentração de gastos, ela vai ter um controle maior sobre as suas despesas e vai pagar de uma vez só. Muito bom. Ainda pode se beneficiar, como alguns cartões têm,
programas de pontuação, de prêmios, de brindes, recompensas. Agora, aquela pessoa que usa o cartão de crédito como uma renda complementar, que usa o cartão como uma linha de crédito, essa pessoa vai ter problemas, porque é uma linha de crédito muito cara, é a mais cara que tem no mercado. Então, a gente fala de juros de 400%, 500% ao ano, realmente é muito ruim. Então, pessoas que usam o cartão de crédito no primeiro modelo que eu falei, é bastante bom, é bastante positivo. Agora, aquelas que usam o cartão de crédito como renda complementar, essa tem que fugir rapidinho dessa estratégia, porque ela está se prejudicando. Ou até mesmo aqueles que têm problemas de compulsividade, de compras. Tem gente que enfrenta esse tipo de situação e acaba extrapolando mesmo, fazendo compras indevidas. E aí uma pergunta que alguns fazem, vender as coisas que não se usam em casa, que tem guardado e não usamos, é uma solução? É uma ótima solução, né? Por que não? A pessoa tem 2 câmeras fotográficas, vende uma. Né? De repente vende as 2, porque hoje os celulares têm tantos recursos, né? Tem 3 televisões, vende uma, né? Numa época de vacas gordas, onde se podia consumir bastante e se acumular, muitas vezes nós percebemos que, né, não havia necessidade daquele consumo. Então agora, em épocas de vacas magras, por que não se desfazer de alguma coisa para gerar uma renda e aplicar esse recurso em algum outro gasto, né, que seja mais necessário. Bom, o senhor falou bastante sobre educação financeira. O senhor poderia explicar um pouquinho como é aquela questão de despesas fixas, despesas variáveis, no geral, como uma pessoa monta uma planilha, uma tabela, para ela tentar se controlar? Claro, tem uma estrutura bastante simples que eu costumo mostrar. Primeiro, a pessoa deve entender quanto que ela ganha. Quanto que ela ganha? Líquido. A pessoa trabalha, ganha um salário de R$2.000. Isso é o que está no contra-cheque dela. Quanto que ela ganha líquido? Ela ganha 1.700, 1.800. Então, ela não ganha 2.000, ela ganha 1.700. Então, ela tem que entender de onde vem a renda dela. Então, se é uma fonte de salário, uma fonte de renda é o salário, ou, de repente, é o aluguel de algum imóvel que ela tem, ela vai somar tudo que ela recebe. No outro lado está tudo que ela gasta. E aí, esses gastos, ela vai estruturar, vai segregar esses gastos em 3 categorias. Aqueles que são imprescindíveis e muitas vezes são os fixos. Energia elétrica, por exemplo, né? Ela precisa pagar energia elétrica, gás, eventualmente ao aluguel, o condomínio. Então, esses são gastos fixos e são imprescindíveis para aquela pessoa. Tem os gastos ditos importantes, que está numa segunda categoria. Importante, por exemplo, assistência médica. É um gasto muito importante. Não é imprescindível, porque o governo, a princípio, deveria prover esse tipo de serviço. Mas assistência médica é um gasto importante. Agora, tem aquele terceiro gasto que são os supérfluos, que são variáveis, mas são supérfluos. É a pizza ou o lanche todo final de semana, é a saída com frequência 2, 3 vezes por semana, é o chopp, é o refrigerante, é o lanche. Então, são aqueles pequenos consumos que, se somados no final de um mês, eles têm um determinado peso no orçamento da pessoa ou da família. Então, na medida em que se entende aonde que estão localizados esses gastos, quanto que se gasta, onde se gasta e quanto fica muito mais fácil se estabelecer uma estratégia de reduzir esses gastos. Logicamente, eu vou começar a cortar daquilo que é supérfluo, passando pelo importante, até chegar, se for necessário, ao imprescindível. Daí, pessoas que estão mudando de imóveis, indo para um imóvel mais barato, com um condomínio mais barato. Acho que hoje em dia o condomínio tem sido um vilão, né? Tem sido um peso no orçamento. Tem, porque as pessoas estão buscando estruturas que tenham lazer, né? É bom ter uma piscina, é bom ter uma churrasqueira, tudo isso é muito bacana, só que isso custa, né? Então, as pessoas devem entender isso também. Então, muitas vezes, as pessoas estão criando estratégias de forma a reduzir os seus gastos. De novo, entendendo aonde se está gastando, fica muito mais fácil criar estratégias de reduzir. De repente, não é deixar de comer a pizza todo final de semana. Vai comer um final de semana por mês ao invés de 4. Não é deixar de sair, mas ao invés de sair 2, 3 vezes por semana, vai sair 2, 3 vezes por mês. Então, não é deixar de viver. Algumas vezes, há necessidade de ser mais drástico. Mas, numa vida normal, de repente, se reduzir esses gastos atípicos, eu diria, até menos importantes,
e buscar, talvez através da educação financeira, se aplicar, se investir para acumular algum recurso visando um pouco do futuro. E investir em saúde, atividades físicas, algumas pessoas pensam assim, a academia é supérfluo, né? Alguns pensam assim. Mas se pensar em que você está investindo na sua saúde e isso vai diminuir os riscos de problemas, gastos com remédios e médicos, é também um investimento que deveria ser ponderado na hora do corte? Sim, não tenha dúvida. Se bem que, no caso de atividade física, há a possibilidade, ainda mais o Brasil, que tem tantas possibilidades, né, tem um litoral enorme, mesmo quem mora mais para o interior, o brasileiro tem essa possibilidade, tem essa cultura de fazer atividade física e não precisa estar pagando uma academia para isso, né? Então, andar na praia, andar 3, 4 vezes por semana, por 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, procurar fazer uma alimentação, não precisa ser uma alimentação cara, mas uma alimentação mais saudável. Então, tudo isso gera, sim, não só redução nos riscos e nos gastos com a saúde, como também gera, através de neurotransmissores, por exemplo, a endorfina, o bem-estar. Então, as pessoas, por mais que estejam em situações mais complicadas, estão desempregadas, ao fazer atividade física, isso traz para o seu organismo neurotransmissores, como, por exemplo, de novo, a endorfina, isso gera uma sensação de bem-estar, que é para tocar toda essa jornada, que às vezes é desafiadora, de uma forma positiva. E aproveitando aqui, quem mora no Rio de Janeiro, né? Faz tempo que não visita, de repente, a praia, os lugares de lazer. Pode deixar, tá a dica aí, esse final de semana chegando, de repente, feriadão aí chegando, você sair não é tão caro assim, não. Muita gente fala, mas eu estou desempregado, não posso sair. Não, é baratinho, você vai na praia, não. Por enquanto, não estão cobrando, espero que continue assim, a praia seja pública. Doutor, eu agradeço mais uma vez a sua vinda. Gostaria que o senhor deixasse os contatos para quem quiser ter mais orientações, ou ainda esclarecer mais algum ponto. O senhor pode deixar? Claro, vai ser um prazer. O nosso site é www.nucleoexpansão.com.br e o nosso e-mail contato@nucleoexpansão.com.br.